O diagnóstico. Diagnóstico clínico é mais importante do que qualquer outro diagnóstico, porque não existe um exame toxicológico, na maioria das vezes, que é capaz de detectar cada molécula dessa que causou intoxicação. Para algumas, como no Aldicarb, existe sim exame toxicológico, mas para muitos organofosforados não tem a técnica. Então, o histórico clínico e os sinais clínicos são importantes para esse diagnóstico. Agora, o teste de atropina não é específico, mas tem uma utilidade. E a determinação dos níveis de acetilcolinesterase eritrocitária também é importante, né? A gente tem técnicas laboratoriais que fazem essa detecção. Agora, a associação entre teste de atropina e os níveis de acetilcolinesterase eritrocitária juntas são mais importantes ainda e solidificam um diagnóstico mais exato. O tratamento, existe toda uma terapia de suporte, claro, isso envolve aí a manutenção da pressão arterial, a hidratação do paciente, a oxigenação, e então é um tratamento intensivo de suporte. Agora, atropina, descontaminação e pralidoxima são os mais utilizados e amplamente utilizados nas intoxicações por organofosforados, mas também, quando dá tempo, por Aldicarb, por carbamato. Mas esse tratamento, para organofosforado, ele baseia-se principalmente no uso da atropina, das oximas, né, que no caso é a pralidoxima, e também o tratamento de desintoxicação é muito importante. Detalhando aqui, a atropina, ela pode ser utilizada o suficiente para aliviar o broncoespasmo e a broncorreia, diminuir a produção de muco, por exemplo, nas vias aéreas, né, em vez de normalizar o tamanho da pupila ou frequência cardíaca. Agora, a dose inicial de atropina é de 2 a 5 mg intravenoso, ou seja, 0,05 mg por quilo para criança. Essa dosagem, muitas vezes, a gente consegue transpor isso para animais. E a dose pode ser dobrada a cada 3 a 5 minutos, conforme necessário. Gramas de atropina podem ser necessárias para pacientes gravemente intoxicados. Então, a quantidade de atropina ela tem que ser analisada pelo clínico dependendo da intensidade do quadro clínico. A descontaminação é muito importante. O tutor deve evitar a autocontaminação enquanto presta os cuidados de desintoxicação daquele animal. Então, para a exposição tópica, quando o animal ele se intoxicou pelo contato direto com o fármaco, por exemplo, organofosforado, a superfície do corpo do animal é completamente lavado. Muita água corrente e até substâncias detergentes para ajudar a eliminar mais rápido. No caso de ingestão, em até 1 hora da apresentação, pode-se usar o carvão ativado. Depois disso, que o princípio tóxico foi absorvido para a corrente sanguínea, o carvão ativado já não vai ser mais útil, porque o carvão ativado ele tem a capacidade adsorvente. Ele atrai para si o princípio tóxico, e aí esse princípio tóxico não vai ser absorvido. Portanto, se o princípio já foi absorvido, se já tem várias horas após a intoxicação via oral, já não adianta mais o carvão ativado. O esvaziamento gástrico é sempre indicado também em casos onde se percebe a ingestão naquele momento. E aí, ele normalmente é evitado algumas horas depois, justamente porque o animal, como tem um quadro neurológico, ele pode sim fazer falsa via. Se for feito, a traqueia é entubada antes para prevenir a aspiração. Portanto, se a gente for fazer esvaziamento gástrico, né, seja induzindo o vômito, ou seja, passando uma sonda e aspirando o conteúdo gástrico, o animal tem que estar entubado para evitar essa aspiração, essa falsa via. Um outro fármaco que pode ser utilizado é a pralidoxima. A pralidoxima ela tem a capacidade de diminuir a ação da acetilcolina.
Uma vez que o princípio tóxico inibe a acetilcolinesterase e a acetilcolina continua agindo, esse medicamento que diminui a ação da acetilcolina tem um efeito benéfico e é muito indicado. Então ele é utilizado muitas vezes como um antídoto à intoxicação por organofosforado e carbamato. E aí isso pode ser utilizado logo após a atropina, cerca de 15 a 30 minutos após a exposição, tanto ao organofosforado quanto ao carbamato. Principalmente quando a intoxicação é por esses chumbinhos, conhecidos popularmente como chumbinhos, em que o princípio tóxico é principalmente carbamato, mas muitas vezes eles são falsificados e são utilizados organofosforados, é padronizado se utilizar nesse tempo. Claro que nem sempre é possível, porque o tempo de medicação indicado após a intoxicação é muito curto. Então, nem sempre vai dar tempo do tutor levar o paciente até o médico veterinário, onde ele vai ter esses produtos. Bom, a gente pode fazer infusão de pralidoxima, infusão sanguínea, né, deixando em pequenas doses, mas primeiro tratamento a gente faz um bolus. Um bolus com alta dosagem de 10 a 20 mg por quilograma por hora. Então a gente faz esse bolus e depois mantém o nível basal de pralidoxima. Bom, a gente também tem os benzodiazepínicos, que entra aí o principal é o diazepam, né? Os benzodiazepínicos, eles são profiláticos e eles previnem as sequelas neurocognitivas, eles previnem convulsões e epilepsias. Então são indicados também muitas vezes, né? A gente tem um grupo aqui dos benzodiazepínicos, então tem alprazolam, clonazepam, diazepam, flurazepam, midazolam e tem esse quazepam. Qualquer um pode ser utilizado, isso o clínico tem que avaliar qual é a melhor indicação para aquele quadro clínico, né? Mas são muitos, são vários, citei apenas alguns aqui. De qualquer maneira, o diazepam é mais acessível e é mais amplamente utilizado. Aqui tem um animal que apresenta já a midríase, uma dilatação da pupila, a língua exposta, muitas vezes rígida, outras vezes flácida. O animal ele está em opstótono, né? A gente vê que ele levantou a cabeça. Isso indica um quadro neurológico e indica, inclusive, que ele pode estar com dificuldade respiratória. Aí vem as fasciculações, mioclonias, que a gente não consegue visualizar pela foto. Foi um animal intoxicado por meio de banho ali por pulverização. E aí o animal desenvolveu o quadro clínico. Nos cães, a gente quase sempre vê essa cialorreia, essa hipersalivação. Em muitos casos, quando o animal não está sendo acompanhado por um tutor, como no caso de animais errantes, os cães de rua, melhor dizendo, chega-se a entrar como diagnóstico diferencial aqui a raiva, porque é uma doença que causa cialorreia nos animais. Mas, de modo geral, o quadro clínico que envolve fasciculação, mioclonia, isso não acontece na raiva, então é relativamente fácil diferenciar clinicamente. Aí o animal com uma cialorreia muito grande, já a posição do corpo dele, você observa que não está numa posição adequada para um cão, e isso já mostrando um quadro neurológico mais intenso. E é o mesmo animal da figura anterior, já com a cabeça baixa e um pouco alheio ao ambiente. Então esse quadro clínico é comum de ocorrer também.